O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, e porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado, Ele concedeu o sábado para que a sua Mãe Santíssima fosse glorificada, fosse lembrada. Nossa Senhora disse em Fátima: é vontade do Pai estabelecer no mundo inteiro a devoção ao meu coração imaculado. Nossa Senhora também salientou em Fátima que depois desta devoção ao coração imaculado, já não há mais possibilidade de salvação para os homens. Não porque Deus seja deficiente na sua forma de amar e de salvar. Algo que a gente esquece, que está muito simples no cotidiano de todos nós. Nós somos livres, nós temos o livre arbítrio. Então nós podemos rejeitar Deus, sim, sim. Isso já aconteceu na história da salvação. Uma terça parte dos anjos rejeitaram a Deus. Não quiseram servir a Deus. Não servem, não serviremos. Rejeitaram, combateram, se tornaram inimigos de Deus. Demônio, a palavra demônio significa isso. Inimigo. Satã, em hebraico, significa isso. Adversário. Foram criados para adorar, para glorificar, para servir, para se realizar enquanto criaturas, e não quiseram, porque são seres livres. O mesmo acontece com o ser humano. O ser humano pode rejeitar o Senhor e a sua santa lei. Está no Evangelho de São João. João capítulo 1, versículo 11. Veio para aqueles que são seus, mas os seus não o receberam. São João está escrevendo a respeito dos judeus. Os judeus rejeitaram a Cristo. Jesus veio para o seu povo. Eu sou o bom pastor, vós sois minhas ovelhas. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Mas esse mistério de rejeição, esse mistério de iniquidade faz com que o homem queira ser autossuficiente, faz com que o ser humano, a sociedade, o contexto religioso até de Israel,
expandindo para Israel a Santa Igreja Católica, que é o novo Jerusalém de Deus, a nova Jerusalém de Deus, o novo povo de Deus, como salientou o Papa Bento XVI, enquanto ainda era padre, ele escreveu um livro a respeito da igreja, o novo povo de Deus. No plano, no projeto, no coração de Deus, Israel é o germe, é a semente desta árvore que é a Igreja Católica, que vai expandir os seus galhos, vai expandir a sua copa, né? Suas folhas, os seus frutos por todo o orbe, por todo o mundo. Por isso que a igreja é católica, palavra grega, né? Katolikos, holos katolikos, ou seja, para todo o universo, para todo o povo, para todos os povos. Esse é o projeto de Deus, desde sempre, porque as coisas que Deus faz não são passíveis de erros, de ambiguidades, de falhas. Romanos capítulo 11, versículo 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não volta atrás, não volta atrás, porque em Números 19, 23 está escrito, Deus não é homem para mentir e não é qualquer um para se enganar. Acaso Ele prometeu algo que não cumpriu? Então a promessa de Deus é essa, que o seu Filho único, o único Filho de Deus, o único, não existe outro, João 3,16, de tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há salvação para a humanidade fora de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12. São Pedro, cheio do Espírito Santo, em Pentecostes diz, não foi dado aos homens um nome debaixo do céu, no qual eles possam encontrar a salvação, senão no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Quem rejeita Jesus está caminhando para o abismo, para a autodestruição. E Jesus vem sendo rejeitado sistematicamente desde a Revolução Protestante. Porque o protestantismo não é a igreja evangélica, não, o protestantismo é a rejeição da presença real de Jesus Cristo nessa terra. E quem rejeita a presença viva de Jesus é Satanás. Por isso São Francisco de Sales, doutor da igreja, ele diz que a igreja, Cristo, a igreja e o Papa é uma única realidade. Também Satanás, Lutero e o protestantismo também é uma única realidade, porque rejeita os sacramentos. Quando o Senhor Jesus chamou os apóstolos, os discípulos e os enviou em missão, disse a eles, Lucas 10,16, quem vos recebe, a mim recebe, quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Os homens começam a se afastar de Deus com sutilezas e terminam na apostasia. Apostasia é isso, é a perda, a rejeição total da fé. E diante desse quadro de rejeição de Deus, diante desse quadro de combate aos mandamentos de Deus, porque em 1 João, capítulo 5, versículo 3 está escrito, isto é amar a Deus, guardar os seus mandamentos. E São João acrescenta, os seus mandamentos não são pesados, não são insuportáveis, não são impraticáveis, pelo contrário, está escrito em João capítulo 12, versículo 50, os seus mandamentos é vida eterna. Mas quando o homem não quer prestar o culto a Deus na liturgia católica, quando o ser humano faz piadas com o nome de Deus, igual nós vimos aí recentemente, a pessoa santíssima de Jesus sendo arrastado publicamente nas cidades, nesses carnavais diabólicos, profanos, horríveis, a pessoa de Jesus, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, profanando o nome de Deus, arrastando, fazendo o diabo, fazendo
loucuras com Jesus, com a figura de Jesus Cristo. Isso foi em São Paulo que aconteceu. No Rio de Janeiro, aquele grupo comediante fazendo paródia com a Sagrada Família de Nazaré. Passeatas de ideologias, profanando imagens de Nossa Senhora, imagem dos santos, a Santa Cruz. O que é isso? Não precisa ficar lendo muito, não precisa ser muito teólogo, muito conhecedor da Bíblia. Olha, veja as coisas que estão acontecendo ao teu redor, olha a rejeição, olha a guerra do ser humano contra Cristo, o ódio que o homem tem de Deus, ódio contra Deus, ódio contra Deus. A profanação dos domingos, não precisa ouvir a palavra de Deus, não precisa acreditar nas mensagens de Nossa Senhora. Saia nas ruas da tua casa e veja o domingo sendo profanado, o domingo, o dia do Senhor, dies homini, sendo pisado pelos homens, comércios abertos, à torto e direito, sem necessidade. Quem que vai querer entrar em pet shop dia de domingo? Loja de ração de cachorro dia de domingo? Guarda o domingo, que é o dia do Senhor, mas não querem guardar o domingo porque já rejeitaram a igreja, e rejeitando a igreja, rejeitam o Santíssimo Sacramento, rejeitam a Santa Missa. Veja o 4º mandamento: honrarás pai e mãe. Veja a situação das famílias, veja as crianças, como elas vêm no mundo. Meu Deus, você vai nas casas, você vai abençoar as casas, você vai ouvir as pessoas, você percebe aquilo que o São João Paulo II disse em relação ao Brasil, que o Brasil é um país órfão de pais vivos. As nossas crianças não têm seus pais do lado, principalmente a figura masculina, né? Porque depois que cai, infelizmente, nas fraquezas da carne, quem vai gerar a criança é a mulher. E o rapaz, muitas vezes rapazote, menino, guri, vai embora, some. E deixa a moça lá com a criança. Graças a Deus, bendito seja Deus, essas coitadinhas dessas mães, que a gente diz, mães solteiras, que tiveram esses filhos. Graças a Deus que tiveram esses filhos. E aquelas que abortam? O aborto legal no mundo passa de 160 milhões, legal, aborto legal. Sabe o que é 160 milhões de abortos legais, entre aspas? Fora os abortos clandestinos, fora as pílulas do dia seguinte. Quanto que se mata, veja como que se mata as pessoas, veja o ódio, veja essas coisas que acontecem dia e noite, o tráfico, o crime organizado, o combate contra o 5º mandamento. Veja o 6º mandamento: não pecar contra a castidade. Meu Deus do céu, olha o que está virando esse mundo. O mundo está virando uma pocilga. Ou seja, o mundo está se autodestruindo por conta de pecados da carne. Não se observa mais, jovens hoje em dia começam a namorar, muitos, a maioria esmagadora, porque não tem a luz de Cristo, não tem o Evangelho, começam a viver o sexo livre já no namoro, depois leva aquilo para dentro do casamento. Lembra de Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que o homem planta, ele mesmo colherá. Quem planta na carne, da carne colherá a corrupção. Quem planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Como que vai ter uma família se começou a viver aquilo de forma errada? E os anticoncepcionais, e aí vem as traições, e depois vem as ideologias de gênero, homem com homem, mulher com mulher, agora homem com animal, animal com homem, casamento, daqui uns dias quer fazer casamento de homem com macaco, homem com cachorro. E o pior de tudo isso, com a chancela do Senado, das câmaras municipais, do Congresso Nacional, dos congressos nacionais. Aqueles que foram eleitos para governar conforme a justiça, conforme a lei natural, conforme a ordem, conforme as próprias constituições dos países, que não é lá 100%, mas já é dentro daquilo que é o bom senso
da lei natural e também de um continente, de um país religioso como é o Brasil, todo o continente latino-americano, as Américas e a própria Europa. Esses parlamentos que vão contra o Senhor, como está no Salmo no 2. Porque conspiram as nações, porque tramam os povos vãs conspirações, se levanta contra o Senhor e contra o seu Cristo, fazendo guerra, promovendo nesse mundo inteiro, legalização de drogas, legalização de profanações com o corpo. Você vai, por exemplo, nos parques da Europa, o que as pessoas estão fazendo nos parques da Europa? Muitos parques da Europa, as pessoas estão fumando baseados, outras drogas mais pesadas, estão andando nus ou seminus, uma doutrina naturalista, e se fala o que quer e se profana. Olha o 8º mandamento: não levantarás falso testemunho. O que é a mídia, minha Nossa Senhora Misericórdia, Virgem Maria? É mentira e profanação e perseguição dos bons dia e noite, a coerção da liberdade. Não se pode ter liberdade de expressão mais na mídia, só eles que podem dizer as mentiras, só eles que podem fazer as ideologias. Um homem bom, uma mulher boa, inteligente, um padre bom, um professor bom não pode ensinar, não pode doutrinar, não pode mostrar as coisas conforme está na Sagrada Escritura. Não só conforme está na Sagrada Escritura, a própria Constituição está sendo burlada. O 9º mandamento nem se diz, quanto que o casamento é profanado. Estou levantando aqui o 10º mandamento para terminar o decálogo. Vejam bem o materialismo que nos cerca: não cobiçarás as coisas alheias, não cobiçar as coisas alheias, ou seja, não viver para as coisas materiais. E agora você vê porque Jesus chorou, porque que Nossa Senhora chora. Aí quando Nossa Senhora chora, quando Nossa Senhora vem desesperada pedindo conversão, mudança de vida, muitos católicos ficam vendo navios. Mas deixa o Espírito Santo te recordar o mundo que nós estamos vivendo. Olha a realidade. Quando a Virgem em 81 mostrou para Miriana Soldo, em Medjugorje, Nossa Senhora Rainha da Paz, mostrou para ela que uma parte do planeta Terra vai desaparecer por conta de um cataclismo. A Miriana, menina, jovem, adolescente, disse para Nossa Senhora inocentemente: mãe, como é que Deus pode ser tão mau? Essa é a psicologia nossa, falar que nós somos pecadores é a mesma coisa de falar que nós estamos com o pé atrás com Deus, que Deus quer nos enganar, que Deus quer nos castigar, que Deus é mau. Nós somos assim, nós somos desconfiados de Deus, nós somos certos, Ele está errado, Ele tem que se converter. Essa é a tua psicologia, minha. Nós somos de fato insanos. Há uma insanidade no pecador, e ela está dentro de nós. Por isso que Jesus chora, por isso que Nossa Senhora chora, porque se a cruz não nos salva, o que irá nos acordar? Talvez, desculpe meus irmãos, as catástrofes. E Nossa Senhora respondeu para Miriana: minha filha, não é Deus que é mau, olha ao seu redor. O padre só deu aqui uma levantadinha de nada. Olha ao seu redor. Se a gente fosse aprofundar, a gente ia mais fundo, muito fundo. A experiência dos místicos é isso: eles veem muitas vezes como Deus vê, eles sentem como Deus sente, eles ouvem como Deus ouve. Certa vez Jesus mostrou a situação do mundo para Santa Faustina, e Santa Faustina, vendo o que Deus vê, ouvindo o que Deus ouve, sentindo o que Deus sente, Santa Faustina não hesitou. Se fosse você também, você não hesitava, você falaria: Senhor, acabe logo com isso, acabe com isso. É muita maldade, é muita rejeição, é muita inversão de valores. Não é só o mal, né? Se fosse, minhas fraquezas, fiz o errado. Não, inverter os valores, perseguir o que é certo, o que é lícito, o que é bonito, o que é justo, combater, inverter tudo.
666 significa isso, aquilo que inverte. Satanás é o inverso de Deus. Ele inverte tudo, ele distorce tudo. Então Nossa Senhora, ela está preocupadíssima conosco, porque se a gente não ouvir os apelos, os últimos apelos de Deus para uma conversão, para uma transformação de vida, virá sobre nós o que aconteceu com Jerusalém. Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados a ti. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha faz com os seus pintinhos, e tu não aceitaste. Dias virão em que sereis sitiada, e não sobrará pedra sobre pedra. É isso. Uma mãe e um pai faz de tudo para salvar aquele guri rebelde, aquela menina rebelde, aquele filho distante. O pai e a mãe faz de tudo, conversa, alguns até interna, coloca em clínicas de recuperação. A sociedade odierna, ela está a ponto de entrar em overdose, como uma criança que é amado, um jovem que é amado, um homem que é amado, amado pelo seu pai, amado pela sua mãe, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, mas que está se drogando, está bebendo, está prostituindo e não volta, não arrepende, está obstinado neste caminho. Uma hora a casa cai. Uma hora essa pessoa entra em overdose. Uma hora ela entra num coma alcoólico. Uma hora ela pega um HIV, uma doença sexualmente transmissível. É o que está acontecendo com a sociedade. É o que está acontecendo com as nações. Estão adorando Satanás, estão rejeitando Jesus. Agora vocês estão começando a olhar as coisas com a ótica de Deus. E Santa Faustina, quando ela viu isso, ela falou: acabe com isso, Senhor. E Jesus disse uma coisa muito bonita para ela, para nos trazer esperança, para que a gente faça isso que nós estamos procurando fazer todas as primeiras sextas-feiras, todos os primeiros sábados, a quaresma de São Miguel. Nós, como reparadores, não melhores do que ninguém, jamais, não melhores que ninguém, mas como Moisés e Araão, segurando os braços de Moisés para que Josué conquiste a vitória para Israel. Essa é a missão dos marianos, dos consagrados: segurar os braços da igreja, segurar os braços dos sacerdotes, reparar junto com Nossa Senhora, junto com São João, que ficou aos pés da cruz, segurar ainda um pouquinho, para que as pessoas, muitas pessoas, possam acordar dessa letargia, para que não acabem no buraco. Porque o Senhor disse em Mateus 15:20, quando um cego guia outro cego, os dois terminam no buraco. E Santa Faustina, vendo essa realidade desse mundo que rejeita Deus, que tem obstinação e ódio contra o Criador, ela disse: basta. E Jesus disse: não, minha filha, ainda não. Agora é tempo de misericórdia. Eu terei a eternidade inteira para fazer justiça. Nossa Senhora, ela apareceu a primeira vez em 1830, nesses tempos modernos. Ela apareceu em Paris, Rue du Bac, a medalha milagrosa, Nossa Senhora das Graças. A consagrada Santa Catarina Labouré. Nossa Senhora traz uma medalha e pede para que a gente use essa medalha constantemente, porque ela é uma proteção contra o maligno. É um sacramental, uma medalha. Depois, 16 anos depois, 1846, dia 19 de setembro de 46, nós vamos completar agora, ela aparece em La Salette, na França, trazendo uma mensagem profética daqueles tempos até o fim dos tempos. O Papa João Paulo II dizia que La Salette é o coração e o centro de todas as aparições marianas. Nossa Senhora aparece chorando em La Salette, chorando com as mãos no rosto, abaixado, chorando, se lamentando. Depois, em 1858, ela aparece em Lourdes,
na gruta de Massabielle, a Bernadette Soubirous. Eu sou a Imaculada Conceição. Em 1917, na Cova da Iria, em Portugal, Nossa Senhora fala em português. Ela fala em português com as 3 crianças, os 3 pastorinhos. E ela mostra o inferno, e ela mostra um segredo que está reservado para o futuro, que é o 3º segredo de Fátima, que é uma grande tribulação, que a igreja e o mundo vai passar. A igreja e o mundo não vai passar mais o 3º segredo de Fátima, não vai passar a tribulação. Irá passar, porque o 3º segredo de Fátima nada mais é do que Mateus capítulo 24. A Bíblia não pode ser revogada em nenhuma vírgula, disse o Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora está só aproximando de nós para que nós possamos passar esse tempo dentro do seu coração imaculado. É isso que a Virgem está fazendo, ela está se inclinando. Ela vem como Jesus disse no Evangelho. Jesus se compara a uma galinha que quer reunir os seus pintinhos. Nossa Senhora é esta mãe zelosa, como uma galinha. Você já viu uma galinha choca, né? Que ela acabou de chocar os pintinhos, o zelo que ela tem pelos pintinhos. Nossa Senhora quer trazer os pintinhos, quer proteger a gente de tantos inimigos, de tantos perigos, Por isso ela apareceu 6 vezes em Fátima, 6 vezes em Fátima. Mostrou o inferno, pediu para se rezar o terço todos os dias, pediu para que se fizesse uma missa em reparação ao seu coração imaculado e comungasse em reparação às feridas de Jesus no Santíssimo Sacramento. E Nossa Senhora promete uma 7ª aparição em Fátima que ainda não apareceu. E na última aparição, dia 13 de outubro de 17, ela se revela como a Virgem do Rosário e também Nossa Senhora do Monte Carmelo. E disse em espanhol para as crianças: Hasta San Sebastián, até São Sebastião. Nossa Senhora estava prometendo as aparições em Garabandal. E sua irmã Lúcia disse de viva voz para o seu confessor e foi documentado. Hasta San Sebastián, até São Sebastião do Garabandal. Que Nossa Senhora apareceu mais de 2.000 vezes. Ainda não é reconhecido pela igreja, mas graças a Deus saiu esses 2 filmes belíssimos. Solo Dios sabe, só Deus sabe. E também Cataratas Imparables, as cataratas imparáveis. Catarata imparável, que é a mensagem de Deus, o querer de Deus. Em 1973, Nossa Senhora aparece para a irmã Agnes Sasagawa, em Akita, no Japão. Lacrimeja na sua imagem 101 vezes, mais de 100 vezes, 100 mais 1, 101 vezes. E Nossa Senhora deixa uma mensagem para nós em Akita, esta mensagem é reconhecida pela igreja. De 81 até os nossos dias, a Virgem aparece em Medjugorje, e Medjugorje se tornou centro de oração e de adoração e de confissão e de peregrinação no mundo inteiro. E ela aparece como Rainha da Paz, mostrando 10 segredos aos videntes que serão revelados aos seus tempos, que concerne a esta luta, esta grande batalha que nós estamos vivendo. E tem gente preocupado com coisinhas daqui e dali, misericórdia. Termino com as palavras da Santíssima Virgem, para que a gente crie juízo enquanto ainda tem tempo. 13 de outubro de 73. Hoje é a última vez que lhe falo de viva voz. Reze muito o terço, só eu poderei salvá-los das calamidades que se aproximam. Os que põem sua confiança em mim serão salvos. Agora ouça bem o que vou lhe dizer e informe disso ao seu superior. Como falei, se os homens não se arrependerem e não se emendarem, o Pai enviará um castigo sem precedentes. Será um castigo pior do que o dilúvio. Cairá fogo do céu e exterminará boa parte da humanidade, tanto os bons quanto os maus, sem exceção de sacerdotes e de fiéis. Os sobreviventes se encontrarão tão desolados que invejarão os mortos. As únicas armas que irão dispor serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho. Rezem o terço todos os dias. Peçam pelo Papa, pelos bispos e sacerdotes. Satanás se infiltrará na igreja a ponto de se verem cardeais contra cardeais, bispos contra bispos.
Os sacerdotes que me venerarem serão desprezados e hostilizados pelos seus colegas. Igrejas e altares serão saqueados, a igreja estará cheia daqueles que aceitarão concessões e o demônio se mostrará especialmente implacável com as almas consagradas a Deus. A perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. Se os pecados se multiplicarem e se agravarem, não haverá mais perdão. E tudo o que foi anunciado acontecerá. Agora você está entendendo o que significa reparação? Primeira sexta-feira do mês, primeiro sábado do mês, comunhão reparadora, penitência, oferta dos sacrifícios. Agora você está entendendo. Porque isso pode mitigar, ou seja, pode diminuir e fazer com que isso seja mais rápido, que isso passe com mais rapidez. Depende da correspondência de cada um de nós. Quem tem ouvidos, ouça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.